rádio prova. O professor orientador, o professor Pedro. Matheus, você tem 15 minutos para apresentação e depois argumentação nossa. Boa tarde, meu nome é Matheus. Como o Pedro disse, eu vou apresentar uma ferramenta para auxiliar o professor na geração de provas. A apresentação vai ficar dividida entre introdução, os objetivos, o desenvolvimento do sistema, os resultados, conclusão e trabalhos futuros. Mediante a grande dificuldade que os professores encontram para criar e controlar provas e exercícios empregados dentro de sala de aula, surgiu a ideia de agilizar esses processos, criando um sistema de informação capaz de otimizar as tarefas de criação de provas e exercícios. Ou seja, a grande dificuldade que o professor tem de fazer diferentes tipos de prova. Geralmente, o professor gera 4 tipos de prova, né? Faz 4 tipos, imprime ela e distribui para o pessoal para fazer. Para agilizar, o objetivo da ferramenta é fazer o seguinte: com somente um modelo de prova, o professor consegue gerar uma infinidade de tipos de prova diferentes, com isso tornando aleatório não só alternativas dentro da questão, quanto a questão na prova. Para a apresentação do desenvolvimento, foi subdividido entre definição do ambiente, coleta e análise de requisitos, modelagem dos requisitos, codificação do sistema e testes do sistema. O ambiente a ser desenvolvido foi escolhido a linguagem Java, pelo seguinte: a maioria das instituições de ensino trabalham com Linux, e como o aplicativo é voltado mais para a área educacional, então não fazia sentido criar ele somente para o Windows. Como foi escolhido a linguagem Java, como apresentado aqui, não sei se está dando para ver, está um pouco claro, como que funciona? É gerado o código é feito através do IDE. Com isso, o compilador gera o bytecode e, através do bytecode, com a Java virtual, com a máquina virtual do Java instalada no sistema operacional, ele, independente do sistema operacional que o usuário estiver utilizando, ele interpreta esse bytecode de acordo com o sistema operacional e apresenta para o usuário, independente de sistema operacional que ele estiver. A próxima parte foi a coleta e análise de requisitos, na quais foram analisados tudo o que seria necessário ao professor para gerar a prova. E nesse diagrama aqui é entrado exemplificando como que funciona o processo de coleta de análise e requisitos. No caso, é entrado o processo do requisito em si, do que o professor, no caso, precisaria para gerar a prova. Ele passa dentre todas essas opções aqui para minerar o requisito, no caso. Dependendo do tipo de requisito, ele pode passar por esse loop aqui, ou seja, se ele não tiver uma especificação correta, ele volta novamente fazendo uma mineração até decidir, juntando todos os requisitos, gerar o documento de requisitos. Para o aplicativo proposto, foram definidos os seguintes requisitos do sistema. Do lado esquerdo aqui estão os requisitos funcionais e do lado de cá os não funcionais. Os requisitos funcionais são aqueles que o sistema deve fazer e os não funcionais são aqueles utilizados no desenvolvimento dele. Não que o sistema tenha que fazer aquilo. Aqui ficaram como funcional: o sistema deve gerar as provas em formulário imprimível.
o usuário poderá modificar ou excluir informações na questão ou prova, depois do cadastro, e o sistema deve ser desenvolvido utilizando uma resolução padrão de 1024 por 728. Nesse caso, independente do computador que a pessoa utilizar, a resolução mínima vai ser 1024 por 728. Aí o sistema, então, não tem problemas quanto ao tamanho de tela. Ele funciona tanto na 1024 por 728 quanto uma resolução maior. E os não funcionais, que são os para o desenvolvimento, o primeiro aqui, o sistema deve ter um tempo de resposta rápido, ou seja, na geração da prova, ele não necessita de um tempo extenso para gerar a mesma. O sistema funcionará com uma configuração de hardware simples, com no mínimo 512 de memória RAM, ou seja, ele não necessita de um supercomputador para gerar a prova. E o sistema deverá ser desenvolvido na linguagem Java, que é o que eu já exemplifiquei, que ele pode rodar em vários sistemas operacionais diferentes. O próximo passo foi a modelagem dos requisitos, na qual os requisitos já tinham sido minerados lá e aqui foram transformados, passados para o banco de dados, porque cada parte ficaria salvo em cada tabela, aqui também demonstrando todo o relacionamento entre elas. Para a implementação do sistema foram utilizados o NetBeans, que foi a ideia utilizada para o desenvolvimento da aplicação, o Dropbox para utilizar ele em vários computadores diferentes, fazer um compartilhamento para o desenvolvimento. O SQLite, que é o banco de dados em si, que guarda as informações, que foi escolhido pelo seguinte fato: no desenvolvimento, a máquina, como você pode usar o aplicativo em Linux, tanto em Windows, eu criei ele portável pelo seguinte, como o banco de dados SQLite, ele é um banco de dados standalone, ou seja, ele não é como o MySQL, que precisa ser instalado na máquina, você instalar o banco de dados, depois instalar a aplicação e utilizar. Ele, estando junto com o aplicativo da prova, ele já carrega o banco de dados ali. Se você pegar a pasta do aplicativo e levar ela para outro computador diferente, ou executar de local diferente, vai funcionar normalmente. E o SQLite Expert, que foi o gerenciador de banco de dados utilizado para tanto modelar o banco de dados quanto para gerenciar ele. Foi utilizado também o MVC como arquitetura do sistema. O que significaria? MVC é Model View Controller, ou seja, no desenvolvimento do sistema, ele parte o sistema em três partes. O modelo, o controle e a visão, traduzindo assim, ou seja, a view, no caso aqui, visão, ela guarda todas as telas com que o cliente, o usuário, vai interagir com o sistema. O controle guarda todas as regras de negócio, que são todas as regras do sistema em si. E a model faz a comunicação entre ambos. Da view com a controle pode ser uma comunicação direta ou pode passar pela model antes. E o usuário interage somente com a view, que é a parte visível, onde ele vê. Aqui um pequeno exemplo está um pouco claro de uma parte do código do desenvolvimento do modelo. Aqui são exemplos da tela do sistema, da view no caso, que aqui é o cadastro de usuário e o cadastro de questões. E a minha classe controller, também um pedaço do código dela exemplificando. No sistema, nos testes foram utilizados testes unitários e de integração. Os testes unitários foram realizados à medida que cada parte do sistema foi criada. Por exemplo,
a classe de cadastro, um exemplo. Foi criada a classe de cadastro de questões, e ao mesmo tempo que ela foi criada, ela já foi sendo testada. Assim como todas as classes de cadastro de disciplina, cadastro de mensagens, tudo no sistema. O teste de integração foi feito um teste com todas as classes em si juntas, porque algumas precisam comunicar entre si. Então, foi utilizado o teste de integração com a união de todas, gerando o teste de integração. Aqui agora eu vou apresentar o sistema para vocês. Bom, essa é a tela principal do sistema, com o login. Ela vem toda bloqueada em si. Só é liberado para o usuário acesso ao sistema após efetuar o login no sistema. E o seguinte, se você não tiver usuário, você pode cadastrá-lo aqui na hora, só que você não terá acesso às informações de outro usuário no sistema. Você pode até criar um usuário novo, mas você vai ter acesso a só informações do seu usuário. De outros usuários não tem. Vamos utilizar um usuário pronto aqui já para fazer uma configuração. Bom, aqui a tela principal. São 3 atalhos aqui. O de cadastro de questões, que são os principais do sistema. O cadastro de questão, o cadastro de prova e a geração de prova em si. À primeira vista, o principal a fazer no sistema é cadastrar a questão, que a prova em si é alimentada por questões. Aqui, no cadastro de questão, você tem a opção de colocar, clicando em novo, ele libera para você a dificuldade da questão, que fica entre muito fácil, fácil, normal, difícil e muito difícil. A disciplina a qual a questão pertence, o tipo de questão aqui, se ela é dissertativa, fechada ou de verdadeiro ou falso. Escolhendo aqui uma questão dissertativa, obviamente não vai ter alternativas. Ele já salva ela diretamente, ao clicar em salvar lá. Agora, se tiver escolhido como fechada, ele dá opções de, no mínimo, 2 questões, até 5, que podem ser escolhidas em quantidade, e no formulário ao lado, o campo para preenchimento delas, de cada alternativa. Aqui, sendo escolhida verdadeiro ou falso, ele já dá a opção de, no mínimo, uma questão até um total de 10. Outra coisa aqui também, ao preencher a questão aqui, a de verdadeiro ou falso, por exemplo, você tem que preencher aqui se aquela questão é verdadeira ou falsa, e se a questão for fechada, você escolhe apenas, não sei se está dando para ver, você escolhe apenas uma entre as 5, aqui no caso, que seria correta. Só pode escolher uma questão correta por escolha aqui. A partir do momento que você cria também tem uma opção para adicionar imagem aqui. Vou colocar um de exemplo aqui. Carrega a imagem na questão ou na alternativa. Matemática, por exemplo, fórmulas, não vai ter como fazer ela digitando. Algumas ficam um pouco estranhas. Fica um pouco estranho, não, fica um pouco difícil para fazer. Aí, no caso, com a figura, já fica algo mais visualizável. Aqui, no caso, clicando, ele apresenta a figura. E com a questão criada, você tem a opção de gerar a prova. No caso aqui, você pode colocar, ele te dá opções de colocar a data,
normal, o horário, o valor que aquela prova terá, a instituição, disciplina a qual pertence. Pitágoras, por exemplo, no cadastro dele permite colocar uma imagem e, mediante o cadastro aqui, você já pode adicionar questões. Ele abre uma tela. Ele abriu outra tela. Ele abre a opção aqui para você escolher qual questão que já está cadastrada no sistema você quer adicionar àquela prova. Aí você adicionando, ele já vai direto para esse campo aqui, para o campo onde são as questões escolhidas. Salvando a prova, você tem a opção de gerar. Eu já vou pegar uma pronta aqui para exemplificar como fica. A partir do momento que elas são salvas, elas vêm para essa área aqui. Vou pegar, por exemplo, essa primeira aqui, de qualidade de software, que foi utilizada para testes. Você manda imprimir a prova e ele te pergunta quantas provas você quer gerar. Eu vou dar um exemplo menor aqui, que se eu colocar acima de 20 provas aqui, por exemplo, como é um netbook, ele vai demorar um tempo um pouco extenso para gerar. Vou colocar 4 provas aqui, por exemplo. Ou 4 provas. Ele demora um pouco até gerar, gerou no tempo. Aqui o formulário é imprimível. Eu utilizei o layout que o Pitágoras geralmente utiliza. Aqui ele já preenche tudo. Se tiver logomarca, ele coloca na lateral aqui. Já preenche todos os dados: professor, faculdade, disciplina, a data a qual a prova vai ser gerada e o valor. Abaixo ele já apresenta as questões. Aqui no caso tem uma fechada, que é a primeira, a segunda aqui de verdadeiro ou falso e a última uma questão aberta. Aqui, passando para frente no formulário, estão todas as provas. Matheus, volta. Só um minuto. A última questão dessa parte. Por que na 4 tem 0,6 pontos e nas outras não? Como? Ah, tá. Isso é na hora de cadastrar a questão. Isso vai, por exemplo, se o professor quiser cadastrar e colocar o valor da questão na frente, quando ele mandar imprimir, já vai estar no texto. É incorporado ao texto da questão. O usuário pode mudar o layout da prova? Não. Da prova, não. Em relação à questão, por exemplo, se você quiser retirar isso aqui futuramente, quando você for gerar de novo, você pode ir direto na questão, editar ela e gerar de novo, que ele já vai gerar normal. E no final aqui, se a prova der mais de uma página, por exemplo, na segunda página, ela não puxa o cabeçado de novo. não puxa não. Aqui ela já gera toda, aqui por exemplo, essa prova já gerou, tá vendo? Vou passar uma mais. Após gerar toda as provas, no final ele emite um relatório aqui. Ele emite um relatório com, por exemplo, a primeira questão, ela é fechada, o corpo da questão qual que é, e a resposta certa, correta. Isso para a questão fechada. Para a questão dissertativa, não tem como colocar, foi colocado só o corpo da questão. E nas questões de verdadeiro ou falso, ele apresenta todas, indicando qual é verdadeira e qual é falsa. Bom, finalizando o desenvolvimento, o projeto foi criado e executado com sucesso.
proporcionando ao professor um grande benefício na parte de elaboração de prova, tanto pelo controle de questões, tanto para utilizar futuramente, tanto para gerar a prova em si. Ele tem fácil usabilidade e você consegue gerar uma prova uniforme para todos os alunos. Com o trabalho futuro, ficou definido utilizar o framework para a realização de testes, para fazer testes em geral no sistema, para você ter certeza que não vai ter nenhum erro sendo um teste automatizado e não um teste feito humanamente. Excluir alternativas ao editar uma questão é outro projeto para ser implementado futuramente. Gerar a prova com o nome do aluno e, com isso, gerando a prova futuramente com o nome do aluno, mediante cadastro, você já pode ter um e-mail e o e-mail do aluno, e a partir do momento que você corrigir a prova, você já envia para ele direto a informação, a nota que ele tirou no caso, quantas questões acertou, e a inclusão de gabarito ao final da prova, que seria uma folha com o gabarito de todas as provas, marcadas certas e com respostas certas, qual seria de qual. Como agradecimento, gostaria de agradecer ao Pedro, que me ajudou bastante na parte de desenvolvimento, pois eu não tinha conhecimento mínimo sobre desenvolvimento e fui apanhando com o tempo e aprendendo. O Pedro me ajudou bastante, principalmente na parte de gerar a prova. E a todos em si que estiveram ligados direta ou indiretamente a mim durante o desenvolvimento.